Olá pessoal, aqui é o professor Evandro, sou do Polo da Unip em São Miguel do Oeste e nesse vídeo eu falo com você que é estudante de pedagogia, ingressante 2022 em diante. Ou seja, você está provavelmente agora no quarto semestre de pedagogia, se você estiver vendo esse vídeo no segundo semestre de 2023. Eu quero trazer a você informações básicas mais importantes para você iniciar o seu estágio. Isso mesmo, no quarto semestre você está apta a realizar o seu primeiro estágio no curso de pedagogia. Estou fazendo aqui uma gravação de tela, eu espero que você me acompanhe. Então vamos lá. As informações sobre o estágio, elas estão no manual, tá? Existe manual, então, para o estágio, ele está disponível na comunidade do seu curso. A comunidade, ela está em conteúdos acadêmicos. No lado esquerdo da tela, você terá as disciplinas que você estiver cursando. No lado direito, no alto, você vai ter as duas letrinhas que é PD. São a abreviatura, né? A abreviatura do curso de pedagogia. Então você vai entrar ali, você vai cair aqui na tela da comunidade do seu curso. Role para baixo, até aqui, ó, turma 2022. Aqui tem todas as orientações e informações que você vai precisar para realizar o seu primeiro estágio. Esse manual aqui de estágio, orientações gerais, é importantíssimo. Leia com atenção. Aqui tem o quadro de professores orientadores, para você saber qual é o seu professor orientador. Então tem documentos que você vai colocar o nome dele ou dela. Mas eu vou dar uma ênfase agora ao manual específico do seu primeiro estágio, que é o manual de estágio supervisionado creche. Eu já abri ele aqui e vou tecer alguns comentários sobre partes importantes dele. Me acompanhe aqui, por gentileza. Então, ele está dizendo que o seu estágio obrigatório, né, o seu primeiro, você vai realizar em creche onde tem bebês e crianças bem pequenas, de 0 e 3 e 11 meses, né, 0 e 3 anos e 11 meses. Aqui ele traz um quadro dividindo os estágios que você terá durante todo o seu curso. Então, o primeiro estágio supervisionado creche, depois pré-escola, alfabetização, ciclo complementar, organização e gestão escolar. Aqui tem uma forma diferente de mostrar. Então, cada quadrante desse aqui representa um semestre do seu curso. Você está no quarto semestre, o primeiro estágio será o da creche, onde terão crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, tá? Total de 80 horas. Como é que você sabe se você está matriculado nessa disciplina? Na secretaria, lá no seu ambiente, você tem a opção de entrar no seu histórico. Aqui eu tenho o ambiente, aqui o sistema do polo, do nosso polo aqui, que é o CIAP. Mas eu tenho acesso aos históricos dos alunos. Então aqui eu tenho de uma estudante de 2022. Percebam então que ela está matriculada, ó, na grade 2023-2, ou seja, fez a rematrícula, está tudo certo. Está na quarta série, no quarto semestre, então quarta série, que está apta a realizar o primeiro estágio. E aqui, ó, a disciplina vinculada ao estágio da quarta série, estágio supervisionado creche, total de 80 horas, cursando, ou seja, a aluna está regularmente apta a iniciar o seu primeiro estágio. Voltamos ao manual. Então aqui ele menciona que pode ser realizado estágio em instituições, né? Escolas, creches públicas ou privadas. O primeiro estágio então é educação infantil, creche. Aqui quais são os seus compromissos e responsabilidades? Então ele traz aqui uma série de orientações, leiam com o manual, aliás, com atenção. Esse manual, gente, é fundamental, tá? Inclusive até como é que você deve estar, ó, vestido, vestida, evitar chamar atenção. Aqui eu quero trazer atenção para
esse item 4 aqui, ó, nunca utilize o celular durante o cumprimento do estágio para chamadas telefônicas, sobretudo acesso às redes sociais e muito menos para capturar imagens ou fazer gravações de vídeos dos bebês e crianças. Cuidado! É expressamente proibido reproduzir e divulgar imagens de crianças sem a devida autorização da escola dos pais. Então, hipótese alguma, faça isso. Seguindo aqui, ó, onde cumprir o estágio, novamente reforça, né? Uma instituição que obrigatoriamente atenda bebês de 0 a 1 ano e 6 meses ou crianças bem pequenas, né? De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. A instituição ela pode ser pública ou privada, tá? Então, não é permitido fazer estágio em instituições que não atendam essa faixa etária. Como é que é dividido esse primeiro estágio? O total são 80 horas. 70 horas você vai fazer lá observando lá na creche. Vai observando, participando, se as professoras, a creche lá, a diretora pedir para você ajudar em alguma coisa, você ajuda. Se pedir para fazer regência, dar alguma aula, você está apto a dar, não tem problema. Mas a Unip ela exige a observação, ficar olhando, observando. Então são 70 horas acompanhando e observando o trabalho dos educadores com bebês e crianças bem pequenas. 10 horas são destinadas à elaboração de um relatório reflexivo. Então, no preenchimento do termo de compromisso, que é o documento inicial para você começar o seu estágio, você vai registrar um período para cumprimento de 70 horas de estágio. É isso que você vai fazer em campo de estágio, presencialmente. 70 horas de estágio numa creche. O ideal é que você acompanhe todas as faixas etárias dessa creche, tá? Se não for possível, você vai fazer conforme determina a creche, logicamente. Aqui, o que deve fazer antes de iniciar? Eles trazem um quadro aqui no manual sensacional. Tá? Você vai ler com atenção. Por exemplo, aqui, ó, escolha a creche, a primeira etapa. Ó. Escolha uma creche da sua região para cumprir as 80 horas obrigatórias de estágio. Lembrando, 70 horas presencial e 10 horas para o relatório reflexivo. Tem as orientações na tela inicial do seu ambiente, lá em procedimentos e orientações de estágio. No kit do estudante, lá tem o manual de como preencher o termo de compromisso, e assim por diante, outros relatórios, tá? Qual é o segundo passo? Apresentar-se ao gestor da creche. Preencha a carta de credenciamento. A carta de credenciamento ela está aqui no final desse manual que eu estou mostrando para vocês. Essa carta de credenciamento já é uma autorização da Unip para você levar ao diretor da escola, diretora da escola, da creche, né? Mostrando que você está apto, está autorizado, autorizada, né, a realizar esse estágio, tá? Ó, o formulário pode ser preenchido à caneta. Então, essa carta de credenciamento ela deve permanecer com o gestor ou ficar com você se ele não quiser segurar lá. Aqui tem os outros passos, preencher os documentos. Qual é o documento para iniciar o estágio? É um termo de compromisso e plano de atividades, que está onde? Lá no kit do estudante. Na tela inicial do seu ambiente, lá em procedimentos e orientações de estágio. Tem um manual lá explicando como preencher esse termo, tá bom? Onde é que você vai postar esses documentos preenchidos, devidamente assinados e carimbados? Você vai postar juntamente com o comprovante de regularidade da escola, da creche. Se é uma escola pública, será a página do INEP. Se é uma escola privada, o cartão CNPJ e mais o termo de compromisso. O local de postagem é lá em área do aluno, lá em documentos de estágio. Lá são imagens que você vai postar. Você vai postar primeiro a imagem do comprovante de regularidade, ou seja, escola pública, a página do INEP, escola privada, o cartão CNPJ. Na sequência, as imagens do termo de compromisso. De cada uma das páginas, página por página. Você vai acompanhar a aprovação daquele documento e você vai iniciar o seu estágio na data e horários que você marcou lá, que você registrou lá no termo de compromisso, logicamente. Então, leia esse manual aqui que ele é fantástico.
No plano de atividades, aqui ele já traz o modelo, ó. Você pode copiar e colar isso aqui desde aqui de cima, ó. Desde a disciplina vinculada ao estágio, você vai copiar e colar lá no seu termo de compromisso, tá bom? São essas atividades que você vai desempenhar, que você vai fazer no seu primeiro estágio na creche. Aqui, o que você deve fazer durante o estágio? Olha só que manual sensacional. Ele está dizendo passo a passo, ó, na primeira etapa, o início do estágio na creche, comparecer à creche nos dias e horários informados no termo de compromisso. O que você vai fazer? Você vai ser direcionado pela equipe gestora para acompanhar as turmas nos diferentes espaços da instituição. Acompanhe o professor responsável em todo o espaço, ambiente, berçário, lactário, refeitório, área. Então ele está dando aqui, ó, todos os itens. O desenvolvimento do estágio na creche. Registre um caderno, diário de campo, as informações importantes, ó, data, atividades, experiências observadas, etc. Porque depois você vai passar a limpo na devida ficha, que tem aqui nesse manual também. Então, observação no estágio, o que, para que, como, ele traz outras informações. E aqui, ó, de fato, o que você vai observar, tá? São vários aspectos. O que observar? Por exemplo, espaços, ambientes da creche. Aspectos observáveis: acessibilidade, mobiliário adequado à faixa etária, limpeza, organização, ventilação, iluminação dos espaços, materiais, brinquedos existentes. Quais são as questões norteadoras? O que eu devo observar especificamente nesses ambientes? Aqui tem, ó, há obstáculos, as crianças, aliás, podem se deslocar de forma segura, há obstáculos que podem oferecer perigos aos bebês e crianças, acesso a escadas, entre outros. Olha só, uma questão para você observar. E aqui estão outras questões, então são realmente questões norteadoras. Preste atenção, porque essas perguntas aqui, você vai responder elas em forma de texto no seu relatório reflexivo. Então aqui tem todos os aspectos que você vai observar e o que observar de cada um. Logo mais abaixo, ele traz as informações, então, de como fazer a conclusão do estágio da creche, tá? Quais os documentos localizar, então os relatórios semestrais você vai precisar preencher, as fichas de coordenadoria que estão aqui no final desse manual e o relatório reflexivo. E aqui na sequência ele já começa a explicar como elaborar um relatório reflexivo. Ele deve ser em 3 partes. Na primeira parte, parte 1, caracterização da creche. Ele diz o que é para fazer nessa primeira parte. Na segunda parte, análise da creche, da sua organização pedagógica. Ele também menciona o que é para fazer, inclusive sobre cada um dos aspectos. Lembra o quadro lá em cima? Estava mostrando, é o quadro 3. Então ele traz e pede para você responder em forma de texto aquelas questões norteadoras que eu falei. Aqui ele traz exemplo de como fazer a escrita. Olha só que interessante. Pode colocar algumas imagens, tá? Lembre-se de colocar a fonte, então bem certinho. Vai partindo para os outros quesitos de observação. Mais um exemplo de como escrever. E assim todos os quesitos lá que pedem naquele quadro 3. Que é o quadro 3 ou é o quadro 4 ali, tem que dar uma olhada certinho, tá? E por fim, a parte 3 são as reflexões finais. Aqui ele está pedindo para refletir sobre suas experiências na creche e dissertar, escrever sobre o que você sabia teoricamente e pôde observar na prática, fazer uma relação, né, entre o que você aprendeu com as disciplinas e como é que é na prática. Analise qual foi a repercussão do estágio no seu percurso formativo e destaque o que você aprendeu. E para finalizar, cite algo que tenha te surpreendido durante o estágio, algo importante que marcou para você durante o estágio. Observação importantíssima aqui, ó. Obrigatoriamente esse relatório reflexivo deve ter no mínimo 5 e no máximo 10 páginas, sem contar capas e folha de rosto. Aqui ele traz a formatação que deve ter esse relatório, os itens que deve ter na capa, tá? O nome da universidade, curso de pedagogia, o estágio supervisionado, então creche no meio da página, né? Em seguida, relatório reflexivo, nome, seu RA e polo. E
No rodapé da página, a cidade, o ano. Use a fonte Arial, Times New Roman, tamanho 14 para fazer essa capa, tá bom? Para esse relatório reflexivo não é necessário fazer sumário e nem numerar as páginas. É bem simples. Lembre-se que o texto do relatório deve conter coesão e coerência e não pode ser uma lista de itens, nem pode ser elaborado em forma de perguntas e respostas. Não se esqueça também de revisar seu relatório antes da postagem. Não só quanto à formatação solicitada, mas também quanto às questões textuais. Ortografia, concordância, pontuação e paragrafação, pois esses aspectos também serão avaliados. Escreva corretamente, faça um revisor ortográfico, tá bom? Como é que você vai realizar a postagem dos documentos? Então o manual ele traz aqui mais um quadro, o quadro 5, que é o que postar. A primeira postagem, você acabou o estágio da creche. Você vai preencher em termo de realização, o relatório da empresa e o relatório do aluno, que estão lá na tela inicial do seu ambiente, lá em procedimentos e orientações de estágio, tá? Você vai postar em documentos de estágio. Você vai postar esse termo de realização, relatório da empresa, relatório do aluno e mais o termo de compromisso, aquele documento inteiro lá que voltou assinado da Unip, lá em documentos de estágio. Quando aprovar aquele documento, vai gerar um único documento em PDF. Você vai juntar a esse documento em PDF o quê? As fichas de coordenadoria, a ficha CE capa e a ficha CE meio, relatando as 70 horas de estágio, mais o relatório reflexivo. Vai formar um único PDF. Você vai entrar em trabalhos acadêmicos, lá na disciplina vinculada ao estágio, lá, que é da creche, você vai anexar esse PDF inteiro, ou seja, vai ter lá o termo de realização, o relatório da empresa, o relatório do aluno e aquele termo de compromisso inteiro que voltou assinado da Unip. Todas as páginas vão ter uma assinatura digital, mais a ficha CE capa, as fichas CE meio relatando as 70 horas, mais a ficha CE meio relatando as 10 horas de preenchimento do relatório reflexivo e mais o relatório reflexivo. Então aqui ele continua trazendo essas informações. E quais são então os documentos que tem aqui, ó? A ficha de coordenadoria, que ele dá um exemplo de como preencher, tá? Bem certinho. E como preencher as fichas meio. Data, horário, ó, ele traz todos os exemplos aqui, olhe com atenção. Olhe com atenção. E no final dessas fichas, você vai preencher então 70 horas de observação e no final 2 dias, 5 horas, 6 horas cada dia, depende a quantidade de horas que está lá no seu termo de compromisso, você vai preencher aqui, ó, análise das informações registradas no diário de campo e elaboração do relatório reflexivo, que são aquelas 10 horas finais para completar as 80 horas. Então aqui ele está dizendo, ó, no mínimo 70 horas de fazer de observação, mais 2 dias para contemplar então as 10 horas de preenchimento, né, do relatório reflexivo. A carta de apresentação, então aqui tem o documento que você pode preencher a caneta para levar para o diretor da escola, da creche, né? Tá aqui, ó. Em algumas cidades você precisa da autorização da Secretaria de Educação, ou se é município, né, ou da GERED, SED, se for estado. Então, geralmente a Secretaria de Educação ou a GERED, elas dão, a municipal ou a GERED, elas dão uma assinatura aqui, um carimbo aqui, autorizando também você ir para a creche realizar o estágio, tá? Aqui tem a ficha capa, ficha CE capa, com todas as informações para você preencher. E as fichas CE meio, onde você vai preencher aquelas 70 horas de observação, tá? Você pode preencher a caneta de forma legível, logicamente. E também, lembre-se de, após acabar o relato dessas 70 horas,
reservar 2 dias para você preencher referente a preenchimento do relatório reflexivo. Então tem o exemplo logo acima como eu mostrei. São várias informações, mas eu espero que você leia com atenção esse manual, assista aos vídeos, estão muito explicativos e você tirará todas as dúvidas, tá? Se ainda restarem dúvidas, eu posso responder algumas perguntas aqui no canal, ou você já sabe de ter visto vídeos meus que eu faço uma assessoria particular via meu WhatsApp, que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, meu WhatsApp, caso você queira que eu revise os documentos que você preencheu, oriente esse preenchimento, oriente as postagens, te ajude nessa etapa. Eu faço uma assessoria particular, acessível, para que você sinta-se mais confiante, mais seguro, mais segura em fazer o seu estágio, tá bom? Conte comigo. Muito obrigado por me aturarem até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau!